Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Justiça Paulista manda voltar ônibus de graça para idosos de até 64 anos. 13º salário vai injetar 250 bilhões de reais na economia. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. A Justiça de São Paulo determinou nesta quarta-feira o retorno da gratuidade dos ônibus para idosos entre 60 e 64 anos. O Marcos Guimarães traz os detalhes para a gente. Oi, Marcos, boa noite para você. Ei, Salso, boa noite para você e para todos que nos acompanham. Em dezembro de 2020, a Prefeitura determinou o fim do ônibus de graça para essa faixa etária. Nesta quarta, a Justiça decidiu que a medida é inconstitucional e deveria ter sido discutida em um projeto de lei específico para o assunto. Em setembro, a Prefeitura de São Paulo anunciou a gratuidade a partir de janeiro, somente para idosos entre 60 e 64 anos que possuem baixa renda. Já passageiros com 65 anos ou mais têm gratuidade garantida por lei, por conta do Estatuto do Idoso, e não tiveram o benefício cortado. Ainda não há data definida para o retorno do serviço gratuito para os idosos até 64 anos. A Prefeitura disse que ainda não foi notificada pela Justiça. Salce. Obrigada, Marcos. Em Belo Horizonte, agora vai ser possível pagar pela passagem de ônibus com um QR Code. A Virgínia Nalon já está aqui comigo e conta como é que isso vai funcionar. Oi, Virgínia, boa noite. Ei, Celso, boa noite para você. Para o pagamento da tarifa, basta baixar o aplicativo BH Bus Mais, comprar a passagem com cartão de crédito ou Pix. O usuário também escolhe a estação e a linha que vai utilizar e tem cerca de 30 minutos para embarcar. Daí o passageiro passa a tela do celular com o QR Code na catraca das estações, que são equipadas com leitores que utilizam uma tecnologia para a leitura dos códigos. O saldo dos QR Codes gerados que não foram utilizados no prazo de 30 minutos retornam à conta do usuário no prazo de 48 horas. O Tecnologia também vai ajudar os motoristas na hora da cobrança da passagem e não invalida o uso do pagamento em dinheiro ou do cartão BH Bus. Salce. Obrigada pelas explicações, Virgínia. Agora a gente fala do avanço de casos de Covid no país. Segundo o levantamento da Fiocruz, em 14 estados e no Distrito Federal, houve aumento no número de registros da doença na última semana. O Pedro Paulo Filho traz todos os detalhes. Oi, Pedro, boa noite. Pois é, Salsi, uma boa noite para você, boa noite a todos. Olha, são 3 estados a mais do que no relatório divulgado na semana passada. Agora foi notado crescimento em 15 das 27 unidades da federação. Os pesquisadores alertam que aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo e na Paraíba, esse aumento tem sido mais acentuado. Em 4 semanas, mais de 90% das mortes por síndromes respiratórias agudas no Brasil foram provocadas pela Covid-19. A preocupação é ainda maior com a população acima dos 60 anos. Os especialistas recomendam a volta do uso de máscaras nas unidades de saúde, no transporte público e em locais mal ventilados. Salce. Obrigada, Pedro. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, negou o pedido do Partido Liberal para investigação e anulação dos votos de mais da metade das urnas no segundo turno das eleições. O Matheus Escavazinho acompanha tudo em Brasília. Oi, Matheus. Boa noite, Salsi. Além de negar o pedido, Moraes condenou o partido a uma multa de mais de 22 milhões de reais. O presidente do TSE determinou ainda o bloqueio imediato e a suspensão dos fundos partidários de toda a coligação do presidente Jair Bolsonaro até o efetivo pagamento da multa. O ministro considerou que o PL agiu por má-fé e classificou o pedido como esdrúxulo e ilícito, ostensivamente atentatório ao Estado Democrático de Direito e realizado de maneira inconsequente com a finalidade de incentivar movimentos criminosos e antidemocráticos. O ministro também decidiu pela inclusão de Valdemar Costa Neto, presidente do partido, no inquérito do Supremo Tribunal Federal, que investiga atos antidemocráticos. O PL informou que vai analisar a decisão do TSE, mas defendeu que seguiu o artigo 51 da Lei Eleitoral, que obriga as legendas a fiscalizar o processo das eleições. Salce. Tá certo, Matheus. Até já.
O ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União, foi convidado pela Câmara dos Deputados para esclarecer declarações contrárias ao resultado da eleição presidencial. O requerimento foi aprovado pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público nesta quarta-feira. O ministro pode recusar a participação. Ainda não foi marcada a data para os esclarecimentos. Nardes enviou um áudio a empresários do agronegócio em que afirma estar acontecendo um movimento muito forte nos quartéis para uma ação contra o resultado das urnas. No último dia de visita oficial a Portugal, o vice-presidente Hamilton Mourão defendeu as manifestações realizadas no Brasil que contestam o resultado das eleições. O general Mourão se reuniu com o secretário executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Zacarias da Costa, e representantes da organização. Eles conversaram sobre mobilidade urbana, proteção do meio ambiente e cooperação econômica. Em coletiva de imprensa, Mourão falou sobre as manifestações que contestam o resultado da eleição presidencial no Brasil. Em primeiro lugar, as manifestações não são golpistas. Isso é a manifestação de gente no Brasil. É uma questão interna nossa, que não se conformou com o processo. Essas pessoas não estão na rua, não é, de forma desordeira, não é? Estão, não é, num processo de, vamos dizer assim, de uma catarse coletiva, mas, obviamente, tem que ficar muito claro que existe uma parcela imensa da população brasileira que se sente frustrada com esse resultado. E a gente tem que entender isso. O pagamento do 13º salário vai injetar 250 bilhões de reais na economia. Parte das empresas já antecipou a primeira parcela, que deve ser depositada até o fim do mês. Para ver tantos sorrisos no trabalho, teve um bom motivo. A empresa já antecipou o pagamento da primeira parcela do 13º. E de surpresa. Na hora eu fui ver a conta, já todo alegre. Um alívio para quem contava com o dinheiro. Acabei de mudar da casa dos meus pais, estou morando sozinho, então foi um grande alívio assim, para as minhas contas, principalmente. O pagamento veio antes para retribuir o esforço do pessoal durante o ano e para manter todo mundo animado. É um fator motivador para os profissionais, né? Eles acabam se sentindo até um pouco mais valorizados. Profissional motivado, com dinheiro no bolso, profissional feliz, né? As empresas têm até o dia 30 desse mês para pagar a primeira parcela. O restante deve cair na conta até o dia 20 de dezembro. Mais de 85 milhões de trabalhadores, aposentados e pensionistas têm direito ao valor. O 13º vai botar no bolso dos brasileiros quase 250 bilhões de reais. São 17 bilhões a mais do que no ano passado. E a expectativa não é só de quem vai receber o pagamento. O comércio também está de olho no dinheiro. Para estimular o consumo, tem a Copa do Mundo e depois o Natal. Nas lojas populares do Brás, em São Paulo, as vendas devem superar as do ano passado. A gente calcula em torno de 6% a 8% de melhora. Com dinheiro na mão do trabalhador, a expectativa aumenta bastante. Opções para gastar a grana extra não faltam. Mas o educador financeiro lembra que a prioridade deve ser organizar a vida financeira e depois aproveitar o dinheiro. Gastar dinheiro faz bem. Para esse cara que é organizado, é a hora aí dele ter esse bônus pela boa organização dele. E a outra metade guarda. A Giovana já está com tudo planejado. 30% do valor vai ser investido. O restante é para gastar sem culpa. A gente trabalha tanto, né? A gente merece um pouquinho de lazer, merece aproveitar aí tudo que a gente tem vontade de comprar. Olha, o Supremo Tribunal Federal manteve a decisão de que membros do Ministério Público se sentem ao lado de juízes durante os julgamentos. O Matheus Escavazini está de volta com os detalhes. Oi, Matheus. Salsi, no entendimento dos ministros, os integrantes do Ministério Público têm a prerrogativa de se sentar ao lado de juízes e também magistrados. Isso não prejudicaria o acusado nem garantiria vantagem à acusação em caso de tribunal do júri. Os ministros negaram uma ação da Ordem dos Advogados do Brasil de 2012. O texto questionava a constitucionalidade de dispositivos do Estatuto do Ministério Público e da Lei Orgânica Nacional do MP e argumentava que o princípio da isonomia não era atendido porque os advogados não contam com cadeiras do lado dos juízes.
A maioria do plenário entendeu que essa proximidade física não influencia no resultado dos julgamentos. Salce. Obrigada, Matheus. Bom descanso para você. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira um projeto de lei que proíbe qualquer alteração, edição ou acréscimos aos textos da Bíblia. O projeto também garante a pregação do conteúdo do livro sagrado em todo o território nacional. A proposta segue para análise do Senado. Nos destaques internacionais, o Parlamento Europeu foi alvo de um ataque cibernético após uma votação simbólica contra a Rússia. Um grupo a favor de Moscou reivindicou a responsabilidade pelo ataque ao banco de dados do Parlamento Europeu. A ação aconteceu após os legisladores considerarem a Rússia patrocinadora estatal do terrorismo. Para os parlamentares, os ataques do exército russo contra civis na Ucrânia violam o direito internacional. Um relatório da ONU apontou que no ano passado, a cada hora, mais de 5 mulheres e meninas foram mortas por algum integrante da família. Segundo o levantamento sobre violência de gênero, houve 45 mil assassinatos de mulheres e meninas em 2021 no mundo. O número representa 56% do total de homicídios registrados no período. Para a ONU, é preciso que todos os setores da sociedade foquem em ações para que mulheres e meninas possam se sentir seguras na rua e também na própria casa. No México, uma turista subiu uma pirâmide construída pela civilização maia e quase foi linchada. A mulher não teve a identidade revelada. No último domingo, ela subiu até o topo da pirâmide de Kukulcán, construída entre os séculos 6 e 9 depois de Cristo. Subir os degraus foi proibido em 2008 para preservar o monumento. Quando desceu, ela foi cercada por outros visitantes, agredida e ofendida. A pirâmide fica em um sítio arqueológico considerado um dos patrimônios da humanidade. No quarto dia de competição, só um jogo da Copa terminou em 0-0. Foi entre a vice-campeã mundial Croácia e a seleção de Marrocos. Nos outros jogos, teve zebra e goleada. E nesta quinta-feira chega a vez da tão esperada estreia do Brasil. Quem traz as notícias da Copa é o Luiz Fara Monteiro, direto de Doha. A Bélgica, que eliminou o Brasil na última Copa, levou um tremendo de um susto, mas venceu o Canadá por 1-0. E foi também mais um dia de zebra aqui no Catar, com a vitória de virada do Japão contra a Alemanha por 2-1. A quarta-feira de Copa do Mundo teve ainda o baile espanhol contra a Costa Rica. Vitória por impressionantes 7-0. Foi a maior goleada em Copas desde o 7-1 da Alemanha contra o Brasil há 8 anos. Mas ninguém aqui quer lembrar daquela partida trágica, né? Isso porque agora a história é outra e o Brasil está pronto para fazer a estreia nesse Mundial contra a Sérvia. Foi o que disse o técnico Tite. A gente sonha também poder fazer uma grande Copa, poder ser campeão, se for mesmo. Se não for campeão, ela fazer o seu melhor. O Tite manteve o mistério e não divulgou o time principal. Mas a seleção deve ir a campo com a seguinte escalação: Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alexandro. Lucas Paquetá deve jogar no meio-campo próximo ao Casemiro. E o quarteto ofensivo deve ter Neymar, Vinícius Júnior, Rafinha e Richarlison. O técnico da Sérvia, Stojkovic, elogiou a parte ofensiva da seleção brasileira. O Brasil tem muita sorte de ter esses 4 atacantes jogando ao mesmo tempo. O Brasil é um grande time, um dos melhores do mundo. Na minha opinião, é uma geração dourada de jogadores. Esperamos, é claro, um jogo difícil. Mas não temos medo de nenhum time do mundo. E me desculpe, nem mesmo do Brasil. Brasil e Sérvia se enfrentam nesta quinta-feira aqui no Estádio Luzeiro. E é claro, a gente vai torcer por um bom começo, por uma ótima estreia da nossa seleção. De Doha, no Catar, Luiz Fara Monteiro. O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, foi condecorado nesta quarta-feira com a medalha do Mérito Esportivo do Estado de São Paulo. A cerimônia aconteceu no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. O treinador português, de 44 anos, chegou ao Palmeiras em 2020. No clube, ele foi campeão paulista da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro e 2 vezes da Copa Libertadores. O governador Rodrigo Garcia entregou a honraria máxima do esporte paulista ao técnico. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite, cuide-se. Tchau.